Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar a aula com a disciplina de Química 1, volume 1, módulo 2, classificação de cadeias carbônicas. Classificação de cadeias. Então, a gente pode classificar quanto ao fechamento da cadeia, se a cadeia vai ser aberta ou fechada. Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de uma cadeia aberta ou acíclica. Basicamente, é quando a gente consegue enxergar duas pontas, tá? É só a gente pensar num círculo. O círculo ele não vai ter ponta, então significa que ele é fechado. Agora, em algo aberto, por exemplo, uma linha, a gente enxerga ponta, uma ponta de um lado e uma ponta do outro. Na cadeia carbônica não seria diferente. A gente tem um carbono numa ponta e um carbono no outro. Então, a gente vai chamar essa cadeia de cadeia aberta ou acíclica. Cadeia fechada ou cíclica. Nesse caso, é como se fosse realmente um círculo. Essa cadeia não vai ter pontas, vai ser um carbono ligado ao outro, como os exemplos que a gente tem aí. E tem também a cadeia chamada mista. A cadeia mista é quando a gente tem tanto uma parte fechada quanto uma parte de cadeia aberta. Agora vamos ver a classificação quanto à disposição dos átomos de carbono na cadeia. Então, a gente tem a cadeia que a gente pode chamar de cadeia normal, reta ou linear. Esse vai ser o tipo de cadeia em que a gente vai ter uma sequência, tudo bem? Nessa cadeia, a gente só vai ter carbonos primários ou carbonos secundários. A gente não tem nem carbono terciário e nem carbono quaternário, o que significa que a gente não vai ter nenhuma ramificação. Cadeia ramificada. Esse já vai ser o tipo de cadeia que vai ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Tudo bem? Podem ter mais carbonos terciários e quaternários, mas para ser considerada ramificada tem que ter pelo menos um. É só você pensar em ramas. Se você pensar num galho, ele não vai ser só um galho, eles vão ter vários outros galhinhos ali. Então é como se a gente não tivesse só uma cadeia central, a gente tivesse estruturas de carbono para cima ou para baixo, ou os dois. Agora vamos ver a classificação quanto ao tipo de ligações entre carbonos. Uma cadeia considerada saturada é quando não possui ligações duplas nem triplas entre os carbonos. A gente tem apenas ligações simples. O que seria isso? A gente tem apenas um traço entre os carbonos. O oxigênio ou qualquer outro átomo diferente de carbono não conta. A ligação ela só vai ser saturada se tiver ligações simples entre os carbonos, tudo bem? Cadeia insaturada. A insaturada já é quando a gente tem ou ligações duplas ou triplas entre os carbonos, ou os dois casos, tanto faz. Se tiver pelo menos uma, já vai ser considerada uma cadeia insaturada. Lembrando que tem que ser entre carbonos. Se tiver qualquer outro átomo diferente de carbono, não conta. Agora, a classificação quanto aos átomos pertencentes à cadeia. Então, a gente tem uma cadeia que a gente chama de cadeia homogênea. É aquela cadeia que não vai possuir um heteroátomo entre os carbonos. Como assim? Não vai ter nenhum átomo diferente de carbonos ligados no meio da cadeia. Tudo bem? O carbono ele vai estar em sequência. Já uma cadeia heterogênea é quando tiver pelo menos um heteroátomo entre as cadeias. Então, entre os carbonos vai ter pelo menos algum outro átomo diferente. Como, por exemplo, aí a gente tem o oxigênio, no outro exemplo a gente tem o nitrogênio. Classificação quanto à presença de anel aromático. Então, uma cadeia aromática vai ser aquela que vai possuir pelo menos um anel benzênico ou um anel aromático na sua estrutura. Já uma cadeia não aromática ou alicíclica vai ser aquela cadeia que vai ser fechada, mas que não possui nenhum anel aromático na sua composição. Tá bom. Mas o que é anel aromático? Para a gente entender um pouquinho. Então, existe uma classe de compostos que a gente chama de anéis aromáticos. Como é que são esses compostos? Esses compostos eles vão ser uma cadeia fechada de 6 carbonos, onde a gente vai ter 3 ligações duplas intercaladas. Então, a gente vai ter um total de 6 carbonos ligados, formando uma cadeia fechada, e duplas ligações intercaladas entre esses carbonos, tudo bem? Por ter essas duplas, esses elétrons ficam girando nesse anel. Esse giro a gente chama de ressonância. Então, o que significa isso? A posição da dupla na cadeia, ela vai mudando. Mas a gente tem que lembrar que sempre vai ter uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Essas ligações duplas, elas vão estar intercaladas, tá?
Então, como mostra o exemplo ali, a ressonância nada mais é do que mudança nessas posições dessas duplas. Então, esses elétrons eles vão andando, causando essa mudança. Então, ela pode ser representada desse jeito, uma fórmula estrutural, ou simplesmente com uma fórmula de bastão. Aquele círculo ali, que a gente pode ver do lado direito, está representando justamente essa ressonância. Então, a gente representa como se fosse tipo uma colmeia mesmo, uma colmeinha de abelha, com uma bolinha no meio. E essa bolinha representa nada mais, nada menos do que essa ressonância, ao invés de representar de fórmula estrutural. Mas qualquer uma dessas fórmulas que estão aí estão certas. Agora vamos olhar a classificação quanto ao número de anéis aromáticos. Então, a gente tem o mononuclear e o polinuclear. Mononuclear é quando a cadeia carbônica possui apenas um anel aromático. E poli quando tem 2 ou mais anéis aromáticos. Classificação quanto à condensação dos anéis aromáticos. Então, núcleos isolados é quando os anéis aromáticos estão separados, eles não estão grudados num no outro. Já os núcleos condensados são quando os anéis aromáticos estão grudados um no outro. Agora vamos aos exercícios. Exercícios, página 318, conceituais. 2. O citrol composto de fórmula tem forte sabor de limão e é empregado em alimentos para dar sabor e aroma cítricos. Como sua cadeia é classificada? Então, se a gente for reparar, primeira coisa que tem pontas, então é uma cadeia aberta. Depois a gente pode reparar que existem duas duplas entre os carbonos, então é uma cadeia insaturada. A gente também pode verificar que existem 2 carbonos terciários, logo é uma cadeia ramificada, e que não tem nenhum átomo diferente entre carbonos no meio da cadeia. Então, é uma cadeia homogênea. Então, a classificação seria insaturada, aberta, ramificada e homogênea. Questão 5. Sobre os compostos representados pela fórmula, pode-se afirmar que 3 anéis aromáticos. Não, tá errado. Se a gente for reparar, a gente tem um total só de 2 anéis aromáticos. O que está com nitrogênio não conta, porque, primeiro, não tem dupla ligação entre os carbonos, ali dentro intercalados, e, segundo, o nitrogênio está ali no meio. Não tem nitrogênio no anel aromático. 2. Eu possuo 22 átomos de carbono. Correto. Se a gente for contar a quantidade de carbonos que tem nessa molécula, tem um total de 22. 3. 29 átomos de hidrogênio. Correto. Tem um total de 29 átomos de hidrogênio. Se a gente fazer a conta, a gente vai achar um total de 29 átomos, porque a fórmula molecular desse composto é C22H29, tá? E oxigênio também nitrogênio. 2 oxigênios e um nitrogênio. 4. Cadeia carbônica mista, ramificada e homogênea. Não. A cadeia carbônica é mista? É. A cadeia carbônica é ramificada? Sim, tem carbono terciário. Agora, ela é homogênea? Não, ela é heterogênea. Se você for reparar, tem um nitrogênio entre carbonos ali. Então, essa cadeia não deixa de ser homogênea e vira heterogênea. Logo, as questões certas são a 2 e a 3, então a resposta é a letra C. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.